Bíblia em Lucas 5. Lucas 5, a partir do versículo 1. Amém? Opa, que eu estou em Marcos. Calma que eu estou nervosa. Lucas 5, 1, diz assim: Estando Jesus à beira do lago de Genezaré, grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus. E ele notou que junto à praia havia 2 barcos vazios, deixados por pescadores que lavavam suas redes. Entrou num dos barcos e pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e dali ensinou a multidão. Quando terminou de falar, disse a Simão: Agora vá para onde é mais fundo e lance as redes para pescar. E Simão respondeu: Mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada, mas por ser o Senhor quem nos pede, vou lançar as redes novamente. E dessa vez, as redes ficaram tão cheias de peixes que começaram a se rasgar. Então pediram ajuda aos companheiros do outro barco, e logo os 2 barcos estavam tão cheios de peixes que quase afundaram. Quando Simão Pedro se deu conta de que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse: Por favor, Senhor, afaste-se de mim, porque sou um homem pecador. Pois ele e seus companheiros ficaram tão espantados com a quantidade de peixes que haviam pescado, assim como seu sócio, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Jesus respondeu a Simão: Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E assim que chegaram à praia, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Amém? Aqui a gente vê um cenário onde os discípulos ainda não eram discípulos, né? Aqui foi o momento que Jesus chama eles para se tornarem discípulos. Mas ali eles estavam a noite inteira trabalhando e não pescaram nada. Não pegaram nada. Então Jesus entra num cenário onde eles já estavam na praia lavando as suas redes, né? E todos nós já tivemos um momento assim. Todos nós já nos esforçamos, já fizemos, já trabalhamos. E chega um momento que a gente está tão cansado, que a gente lava as nossas redes. A gente larga nossas redes, porque não há mais força. E é isso que acontece quando a gente começa a trabalhar no nosso braço, na força do nosso braço. Quando a gente tenta conquistar algo que não tem uma palavra de Deus. Quando não tem uma direção de Deus. Mas tudo muda quando entra uma palavra do céu. Porque a chave não é o que eu posso fazer, mas é quem está falando comigo. Porque eu posso fazer tudo, mas não quer dizer que eu vá conquistar tudo. Não quer dizer que tudo vai dar certo. Mas quando o Senhor decreta algo, quando o Senhor libera uma palavra do céu, tudo entra em favor. Que há um decreto do céu para a sua vida, e não tem como dar errado. Quando Deus entra no negócio, não tem como dar errado. Mas nós queremos, né, ainda fazer pela nossa força, sem nenhuma palavra do céu, e não iremos conquistar nada. E quando Deus nos revela o seu plano, um pedacinho do seu plano, a gente já começa: não, Senhor, eu não sou capaz disso. Eu não consigo. Verdade, você não é capaz. Porque não é pela sua capacidade, é a capacidade dele em você. Não, esse sonho é grande demais para mim. Verdade, é grande demais para você. Porque se fosse do seu tamanho, você mesmo conquistaria. Mas como é grande demais, é o Senhor que provê. É o Senhor que abençoa. É o Senhor que realiza, porque é do tamanho dele. Então, quando algo é grande demais, é porque Deus está no negócio. Agora, quando você consegue realizar sozinho, não é Deus, é você. Você conquistou, você teve força, mas quando é grande demais, quando nem mesmo você às vezes acredita, e quando ninguém te apoia, pode ter certeza que foi o Senhor que te deu. Foi o Senhor que colocou no seu coração, mas é Ele que vai realizar. Nós precisamos de uma palavra. E quando nós sabemos quem é Ele, a nossa postura muda. A nossa postura diante de algumas situações muda quando nós conhecemos quem é
ele. Porque aqui Pedro, a postura mudou. Antes a postura dele era de abandonar as redes, de fracasso. Mas quando ele entendeu que foi Jesus que deu a palavra, que foi Jesus que deu a ordem, a postura dele mudou. Ele falou, eu sei quem tu és, então eu vou lançar novamente a minha rede. E a postura dele muda. Só que você precisa conhecer quem ele é. Você precisa ter um encontro com ele. Mas, quando nós conhecemos a ele, quando nós entendemos quem nós somos em Cristo, a nossa postura começa a dizer, Senhor, como é tu que está falando, eu vou. Como é tu que está falando, eu lanço as minhas redes. Como é tu que está falando, Senhor, eu largo tudo para te seguir. Como é a tua palavra me guiando, Senhor, eu obedeço. Porque aqui eles obedeceram. Eles obedeceram uma palavra de vá para mais fundo e lance suas redes. Jesus não falou, olha, vá lá, lança suas redes que eu vou trazer um monte de peixe para a rede de vocês. Não. Jesus não falou o que ia acontecer. Obediência não vem depois do resultado. Primeiro é obediência e depois o resultado. Porque senão seria muito fácil se Deus falasse o resultado. A gente iria obedecer, porque a gente já saberia o que ia acontecer. Mas Jesus, ele espera uma obediência primeiro. E depois os resultados. E eles obedeceram sem nem mesmo saber o que iria acontecer. Só que o interessante é que Jesus, primeiro, ele fala, vá para onde é mais fundo. Irmão, você não consegue experimentar do sobrenatural de Deus no raso. Você não consegue experimentar do sobrenatural de Deus na beiradinha. Você precisa ir mais fundo. Quer experimentar da provisão de Deus? Vá mais fundo. Quer experimentar do extraordinário de Deus? Vá mais fundo. Primeiro tem que ter uma atitude sua. Jesus, ele não falou assim, peixes venham. Não, ele falou, Pedro, pega suas redes e vá mais fundo. Sabe o que o Senhor fala para você hoje? Levanta-te e ande. Levanta-te, vá, faça. Vá atrás, faça a sua parte. O impossível, irmão, é para Deus, mas o possível a gente tem que fazer. Tem coisas que é o Senhor que vai fazer. E a gente gasta tanta energia, tanta força tentando fazer aquilo que é para Deus fazer. E aí a nossa parte a gente não faz. A nossa parte a gente acaba abandonando, porque a gente quer viver o sobrenatural, o extraordinário. A gente quer viver o extraordinário sem nem apresentar a Deus o ordinário do nosso dia a dia. Às vezes no nosso ordinário a gente não busca Deus, mas a gente quer viver o extraordinário. E no seu ordinário, Deus está incluído? Ele está incluso nisso? No seu ordinário, no seu dia a dia, lavando roupa, lavando uma louça, você trabalhando. Será que o Deus está incluído? Ou a gente está só buscando extraordinário, 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 mas a sua parte você está fazendo de ir mais fundo? Porque Jesus, ele fala, vai mais fundo. Primeiro uma atitude nossa. Há uma atitude nossa. Quer que Deus entre nas causas impossíveis? Comece a ir mais fundo. Comece a ir mais fundo. E é você decidir aceitar o que Deus já tem preparado para você. Porque você nasceu para um propósito. Antes mesmo de você nascer já existia um propósito. E você foi escolhido, você foi escolhida para um propósito. Você é a escolhida de Deus, você é o escolhido de Deus. E aqui, os pescadores, eles já tinham desistido, eles estavam lavando as suas redes. Sinal de frustração. Só que quando Jesus entra no cenário, é aí que Deus gosta de entrar. É quando a gente fala, Deus, eu abro mão de tudo, quer saber, eu não quero saber de mais nada, eu desisto, eu lavo as minhas mãos, é aí que Deus entra. Porque quando a gente está com o controle, Deus fica só olhando, ai, coitadinha, vai morrer na praia tentando. Mas quando a gente fala assim, Deus, eu entrego o controle, eu não tenho mais força para mais nada, eu desisto, aí Deus entra em ação. Aí que Deus entra em ação, quando nós decidimos entregar o controle para Ele. Quando a gente tenta controlar tudo, a gente não controla nada. Nada. Porque o dono de tudo, quem está no controle de tudo e quem não perde o controle de nada é Ele.
E aí a gente gasta as nossas forças tentando fazer o trabalho de Deus. E quando Jesus ele entra no nosso barco, ele não apenas participa, mas ele redefine tudo. Aquele cenário de frustração, de fracasso, ele transforma em um cenário de abundância. Ele transforma em um cenário de milagre, em um cenário de extraordinário, porque ele muda tudo. Aonde Jesus entra, ele muda. Aonde Jesus entra, tudo se transforma. E Jesus, ele não disse somente a eles, né? Ai, lance suas redes que vai vir um monte de peixe, porque seria muito fácil de obedecer. E ali a gente vê que não houve interesse material, mas houve obediência. E obediência, ela só vem depois do resultado. A obediência vem primeiro e depois os resultados. Ali não teve interesse material. E às vezes a gente só busca a Deus por interesse material. Aí Deus te dá, nunca mais aparece na igreja. Até a pastora falou um dia aqui na pregação sobre Deus abençoa com o carro, aí viaja, ai, não posso ir no culto que eu estou viajando. Ai, não posso ir para o culto, não dá uma carona para o irmão. Tem pessoas que é assim, infelizmente, que só busca Deus pelo material. Mas que hoje, eu creio que aqui tem pessoas que estão com o coração buscando a obediência primeiro. Buscai primeiro as coisas do reino, as coisas do céu, e as demais coisas serão acrescentadas. Mas primeiro, busque obedecer. Obediência em primeiro lugar. No versículo 7, se vocês puderem acompanhar ali, diz assim: então pediram ajuda aos companheiros do outro barco. E logo os 2 barcos estavam tão cheios de peixes que quase afundaram. O que Deus colocou para a sua vida tem que respingar nas outras pessoas. O que o Senhor derrama sobre você precisa ser transbordante para outras pessoas. Pedro, ele pediu ajuda aos seus companheiros, ele incluiu os seus companheiros num propósito. Ele falou, não, eu não consigo. Tanto que os 2 barcos quase afundaram. Então, o que Deus tem para você não é para ficar somente em você, é para você derramar através para outras pessoas. Deus quer fazer em você para usar você. O seu propósito não termina em você. O seu propósito não termina em você, mas passa por você para alcançar quem está do seu lado. Quem está do seu lado precisa ser alcançado naquilo que Deus está derramando sobre a sua vida. O que Deus designou para a sua vida não é somente para você, é para as nações. Deus, ele fala, ide pregar, ide. Não, ele não fala, fique. Não, primeiro vá, conheça ele, busque, mas depois vá e espalhe. Espalhe o que o Senhor está derramando sobre você. Espalhe o que Deus está fazendo na sua vida. Aqui a gente vê um cenário que Simão, ele não apenas pensou nele, eu quero ficar com todos esses peixes, com todas essas bênçãos. Não, ele compartilhou e era tanta bênção, que quase o outro barco também afundou. Então o Senhor, ele não é um Deus de miséria. Se ele derrama sobre você, ele quer derramar sobre quem está do seu lado. Então compartilhe o que o Senhor está fazendo na sua vida. Deixe respingar, deixe as bênçãos que o Senhor está derramando sobre você alcançar outras casas também. Não retenha o que Deus está te entregando. E no versículo 8, diz assim, quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse, por favor, Senhor, afaste-se de mim, porque sou um homem pecador. Sabe o que o inimigo quer colocar na nossa mente? Que nós não somos dignos de receber os milagres de Deus. Que nós não somos dignos de se aproximar de Jesus. Que nós não somos dignos de vir à casa dele. É isso que o inimigo diz para você quando você começa a experimentar das bênçãos do Senhor. Não, eu tenho que me afastar porque eu ainda fumo, eu ainda bebo. Não, eu não posso me batizar porque ainda sou pecador. Irmão, você vai morrer pecador. Essa é a verdade. O dia que você parar de pecar, de ser pecador, você vai estar no céu. Já vai ter sido arrebatado.
Mas até o dia da nossa morte, a gente vai ser pecador. Só que o que adianta? Você ser pecador e se afastar de Jesus, que é o único que pode te purificar. E é isso que o inimigo quer colocar na sua mente. Que você é indigno, que você é sujo, que você é impuro, para você ficar mais longe do que é puro. E para você se sujar mais e mais. Quando na verdade que é por ser um pecador que que nós precisamos se aproximar de Jesus. É pelos nossos erros, é pelas nossas falhas que nós precisamos se aproximar de Jesus. Pedro, ele viveu algo extraordinário. Aí vem uma seta do inimigo e fala assim, olha, não pode se aproximar, afaste-se dele. E aí ele fala, Senhor, afasta-se de mim, porque eu sou um homem pecador. E é isso que o inimigo vem colocando na nossa mente. Colocando empecilhos na sua mente de você viver, de caminhar, de seguir Jesus. Dizendo que você é pecador, exatamente somos, por isso que nós estamos aqui. É por ser pecador que nós precisamos nos aproximar mais e mais de Jesus. Então não permita que o pecado te afaste de Jesus, mas que o arrependimento te aproxime dele. Porque não adianta a gente também viver num pecado de estimação. Vir todos os dias na casa dele e continuar com aquele pecado. Não é isso. Venha como estás, mas não permaneça como estás. Deixa o Senhor te purificar. Deixa o Senhor te limpar, deixa o Senhor te transformar. Porque a gente vê depois, no versículo 11, que eles deixaram tudo e seguiram Jesus. No versículo 11, Pedro está falando, Senhor, afasta-se de mim porque eu sou um homem pecador. Aí mais para frente, a gente vê eles largando tudo e seguindo. Porque Jesus falou, não tenha medo. Não tenhas medo, porque você será um pescador de gente. Quando você se aproxima de Jesus, você começa a se tornar um pescador de gente. Quando você se aproxima de Jesus, você começa a cumprir o seu propósito. Quando você se aproxima de Jesus, você começa a viver o milagre de Deus. Quando você se aproxima de Jesus, você começa a viver algo sobrenatural, que é só nele que você pode viver. Então não deixe nada te afastar de Jesus. Nenhum pensamento, nem o que o pessoal do teu trabalho fala. Ai, agora virou crente, virei. Graças a Deus. Que bom que o povo está vendo que você virou crente, irmão. Glória a Deus que no seu trabalho o povo está te chamando de crente. E isso é um sinal bom. Que bom que a tua família está te falando, agora ele não pode beber, porque ele virou crente. Graças a Deus eles entenderam isso na sua vida. Enxergaram isso em você. Isso é uma vitória. E às vezes a gente toma isso como um ataque. Não, toma isso como um elogio. As pessoas estão vendo que você aceitou Jesus, que você virou crente, que você foi transformado. Então não deixe nada impedir você, nem mesmo você, de viver os milagres de Jesus. Amém? E que você comece a obedecer. Assim como Pedro, eles já tinham passado a noite inteira pescando e não pescaram nada. Mas ele fala, né? Senhor, como és tu falando, eu irei. E eu vou lançar mais uma vez a minha rede ao mar. Irmão, se é o Senhor te falando, vá. Não dê nenhum passo sem um comando do Senhor. Mas se o Senhor te dá um comando, avance. Avance. Não deixe o medo te paralisar. Não deixe as frustrações do passado, da noite inteira, te paralisar. Porque se Pedro deixasse as frustrações daquela madrugada paralisar ele, ele não tinha vivido o maior milagre de abundância daquela história. E às vezes o nosso medo nos impede de viver o maior milagre da nossa vida. O que os outros vão pensar? O que os outros vão falar? Ah, não, é grande demais para mim. Ah, eu não tenho condição financeira. Ah, eu não tenho dinheiro. Pois é, não tem mesmo, porque Ele é o teu provedor. Se Deus colocou no teu coração, Ele vai dar a provisão também. Então não pense que algo é grande demais, porque nada é maior do que o nosso Deus.
Nada. E os teus sonhos, diante dos sonhos de Deus, é pequenininho, tá? É pequenininho. Então, que possamos hoje abrir mão de tudo para viver os sonhos de Deus, para viver os milagres de Deus. E no versículo 11, eles dizem assim: e assim que chegaram à praia, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Você está pronto para largar tudo e seguir a Jesus? Um cenário atrás, era eles frustrados, decepcionados, fracassados. De repente Jesus chega, muda tudo, vira o maior milagre de uma provisão, de algo extraordinário. E de repente, eles estão largando tudo. Já pensou, irmão? Eles largarem todos aqueles peixes lá na praia e seguir Jesus? Eles ficaram a noite inteira, buscando para pegar uma redinha de peixe. E Deus dá tanto peixe que quase afunda 2 barcos. E de repente, eles largam tudo isso? Deus, Ele só vai te dar uma casa se primeiro você estiver pronto para doar a casa que Ele te der. Ele só te entrega algo quando você não quer mais. Às vezes a gente ora pedindo algo para Deus, né? Aí quando a gente fala assim, ai, também não, deixa, nem quero mais. Aí Deus vai lá e abençoa. Alguém já passou por isso? Porque eu já passei. A gente pede tanto, aí nada, então tá bom, não quero mais. Não. E Deus vai lá e abençoa. Por quê? Porque talvez se Deus te dá nesse momento, você transforma isso em um ídolo na sua vida. Deus, Ele só vai te abençoar financeiramente se primeiro você começar a ofertar, a abençoar. Se você começar... quando Deus fala assim, seja fiel no pouco e no muito te colocarei, Ele não está falando só de dinheiro. Ele está falando de tudo na nossa vida. De tudo. Seja fiel no pouquinho de ir ali, abraçar alguém, de falar uma palavra. Às vezes a gente tem o desejo, né? De vir aqui pregar, de estar no louvor, mas às vezes a gente não ousa da nossa timidez de ir ali abraçar alguém. Deus, Ele começa te moldando, é no secreto, é nos bastidores, é quando ninguém está vendo, quando você vai lá dar um abraço em alguém sem ninguém ver, porque é difícil. Às vezes a gente fica, não, é coisa da minha cabeça, mas primeiro você começa assim. Primeiro você começa a fazer as coisas pequenas e no muito Deus vai te colocar. Então o Senhor só vai te entregar algo primeiro quando você estiver pronto para entregar. Quando você já estiver com o seu coração livre daquilo. Então eles deixaram tudo pela grande quantidade de provisão que o Senhor deu a eles, mas eles abandonaram tudo por Jesus. Você está disposto a viver isso por Jesus? Assim como Abraão, ele pediu por aquele filho, ele desejou, aí Deus vai lá, pede aquele filho. Olha, sacrifica aí Isaac. Deus, ele não queria Isaac. Deus queria o coração de Abraão. Ele queria testar o coração de Abraão. E às vezes Deus nos pede algo que é tão doloroso para a gente entregar, mas não é que Ele deseja aquilo, mas Ele quer o teu coração. Aonde está a tua confiança? Aonde está a tua confiança? Será mesmo que está no Senhor? E às vezes nós somos provados nessas situações. A entregar algo que nos custe. Em qual área que você precisa parar de agir pela força e começar a agir pela palavra? Eles começaram a parar de agir pela força deles. E eles tomaram aquela palavra de Jesus. Jesus, como és tu que estás falando, nós vamos lançar as nossas redes. Talvez hoje você chegou aqui fraco, cansado. Mas pare de agir pela sua força. Comece a agir pela palavra de Deus. Ao comando de Deus. Às vezes Deus já está falando. E a gente está, fingindo que Deus não fala. Porque Ele não está falando aquilo que a gente quer. E a gente finge não ouvir. Às vezes não é que você não tenha palavra. Não, você tem. Você só não está obedecendo ainda. Porque você está esperando primeiro um resultado. E o resultado só vem depois da obediência. A obediência primeiro, irmão.
Talvez você já até saiba o que tem que fazer, mas você fica com medo do que vai acontecer depois. Imagina se Pedro tivesse medo do que ia acontecer depois. Ele não teria vivido o sobrenatural. Quando a gente não larga algo ruim do nosso passado, é porque a gente está dizendo para Deus, olha Deus, eu vou continuar aqui, porque eu não creio que tu tens algo bom para mim ali. Quando a gente não abre mão de algo, é quando a gente está dizendo, talvez a gente não fale com as nossas palavras, mas a nossa atitude revela para Deus, Deus, vou ficar aqui no bom porque eu não creio que tu tens o melhor para mim. E a desobediência impede você de acessar a terra prometida. Moisés não acessou a terra prometida, porque Deus falou, vá lá e encoste na pedra. Moisés foi lá e bateu na pedra. E ele não acessou a terra prometida. E foi ele que guiou aquele povo todo. Teve paciência com aquele povo todo, mas chegou na reta final, ele não acessou a terra prometida. A desobediência nos impede de viver as promessas de Deus. Então que hoje você venha começar a ouvir, a tomar a palavra de Deus, a crer na palavra de Deus, a falar, Deus, és tu que está falando, então eu vou obedecer. Eu estou pronto, eu largo tudo para te seguir. Eu quero viver o sobrenatural contigo. Eu quero pedir para que você fique de pé. E para finalizar com uma pergunta, o que Jesus mandou você fazer que você ainda não obedeceu? Quais são as redes que você precisa lançar? Ou quais são as redes que você precisa largar? Quero que você feche os seus olhos. Coloque a mão no seu coração para que você venha estar sensível agora ao Espírito Santo. O que você precisa fazer? O que você precisa largar? O que você precisa lançar? Para onde você deve ir? O que Jesus mandou você fazer e você ainda não obedeceu? Talvez você tenha chegado aqui como Pedro, cansado, frustrado, sentindo que já tentou de tudo e nada aconteceu. Ou talvez você chegou aqui, exatamente naquele momento, achando que o teu pecado te impede de se aproximar de Jesus. Só que nessa noite, Jesus entrou no seu barco. Nessa noite, é Ele que está falando. Nessa noite, Jesus entrou para mudar o cenário da sua vida. E Ele está falando, não é na sua força, filho. Não é na sua capacidade. Não é no seu merecimento. É sobre uma coisa só. É sobre a minha palavra. É sobre quem está falando com você. E Ele está dizendo, não tenha medo. Vá mais fundo. Lance as suas redes. Ouse. Esteja com o espírito de coragem que eu já coloquei sobre você. E se você entende que precisa voltar a obedecer a voz de Jesus. Se você sabe que é Deus te chamando para algo maior. Eu quero te encorajar de você vir aqui na frente. De tomar esse passo de fé. De ser como Simão Pedro que falou, Deus, Jesus, se és tu que estás falando, eu volto lá e lanço as minhas redes. Pela tua palavra eu te obedeço, Senhor. É agora, é a sua hora. E Jesus está falando, venha. Você que chegou aqui cansado, Ele diz, venha como estás. Com suas falhas, com as suas dúvidas, com os seus medos. Porque o chamado não é para aquele que consegue, o chamado é para aquele que obedece. E assim como Pedro largou tudo e seguiu Jesus, hoje você pode tomar essa decisão de largar tudo e seguir a Jesus. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, o Senhor está falando ao seu coração. E hoje a voz dele está falando para você, filho, venha. Sou eu que estou falando com você. Não é na sua força, é na minha força. Não é na sua decisão, é na minha decisão. Em nome de Jesus, que você possa tomar esse passo de fé e vir aqui na frente. E nós vamos